Olá pessoal, bem-vindo ao segundo HTI da Map2. HTI são as iniciais de How to Improve. Como vocês sabem, nosso compromisso é tornar suas viagens mais seguras e suavizadas. A gente vai falar bastante sobre suavização das viagens hoje. Então, no nosso primeiro HTI, o tema foi aceleração e gestão da velocidade. A gente falou também sobre técnicas, né? Quanto melhor o motorista, mais suave ele dirige. Como suavizar as suas viagens através de uma boa gestão de aceleração e velocidade. Mas hoje a gente vai aprofundar na suavidade, porque o tema de hoje, desse segundo HTI, é desaceleração e frenagem. É onde o carro balança bastante também. Então a gente precisa suavizar essa desaceleração, essa frenagem. Esse é o nosso tema de hoje. Então, para a gente falar disso, primeiro vamos falar sobre o trânsito. O que é o trânsito? O trânsito, no nosso conceito aqui, é um espaço de convívio social, onde você tem direitos, deveres e muitos riscos. Por que tantos riscos? Porque trânsito é gente. E gente erra, gente dorme, gente bebe, gente fala ao celular, tem gente que não escuta, tem gente que não vê. Enfim, o trânsito pode estar num momento bem tranquilo e pacífico, mas ele pode estar num momento caótico, de altíssimo risco. Então, porque se tem gente, pode ter erro. E se tiver erro, você pode ser surpreendido, você pode ter imprevistos, você pode levar sustos e você pode se envolver num acidente fatal. Então é isso que a gente não pode aceitar. A gente precisa aprender a gerenciar adequadamente esses riscos. Então, no trânsito, a frase que a gente usa é: no trânsito não basta saber agir, é preciso também saber reagir. Para quando acontecer o imprevisto, você saber como escapar dele, ok? Então, as duas principais reações emergenciais são freio e desvio. Freio é o assunto de hoje e o desvio é o assunto do HTI, terceiro HTI, do HTI 3. Então, o tema de hoje são técnicas de frenagem. Vamos falar bastante sobre isso. Para fazer uma boa frenagem, você precisa de alguns requisitos. Primeiro, um bom equipamento. Você tem que ter investido em manutenção preventiva. Seu carro tem que estar em bom estado. Pneu, suspensão, freio. Então, sem isso aí, não tem jeito a gente falar numa boa frenagem. Um outro item importante é conhecimento. E para falar sobre conhecimento, vou te fazer uma pergunta. Qual você acha que é a menor distância possível para você parar um veículo de 60 a 0? Tá? Aconteceu uma emergência, você foi obrigado a frear bruscamente. Qual é a menor distância possível para parar de 60 a 0? Poderia ser de 80 a 0, 100 a 0, 120 a 0. A gente vai falar 60 a 0. Aí você me faz uma pergunta. Em que veículo está falando? Em que tipo de piso? Porque isso vai variar, isso vai dar variação na distância de frenagem. Ok, vamos considerar um veículo de passeio, só o condutor, sem estar carregado, né? O veículo não está carregado, em piso asfaltado, plano e seco, condições ideais de frenagem. 60 a 0, pensa quanto você acha que é a menor distância possível. Se você pensou qualquer número abaixo de 15 metros, você está equivocado, equivocada. É muito difícil parar. Alguns veículos param, sim, mas vai variar 14 metros, 14,5. Não é difícil parar em 13 metros. Só um carro super esportivo, por exemplo. Né? Mas um carro de passeio normal dificilmente para muito abaixo de 15 metros. 15 metros é um bom número. De 80 por hora a zero, que é outra velocidade comum de ser adotada nas nossas viagens, pense em mais 15 metros. Então essa distância sobe para 30 metros. Depois que você começou a frear, são 30 metros para você conseguir estancar a velocidade, parar esse veículo efetivamente. Se você tiver a 100 por hora, são mais 15 metros, 45. Se você tiver a 120, sobe para 60 metros, são mais 15 metros, mais de meio quarteirão para você parar o veículo. Por que é importante saber isso? Para você dimensionar a distância de segurança. É difícil você escolher uma velocidade sem saber quanto você precisa para parar. É inseguro isso. Vou andar a 100. Qual é a distância de frenagem? Não sei. Ué, e se precisar parar? Não sei. Então é uma viagem segura. Para você ter viagens seguras, você precisa saber dimensionar a distância de segurança. E para dimensionar a distância de segurança, você precisa saber distâncias de frenagem. Então aqui são 4 velocidades básicas que qualquer motorista deveria saber. Ok? Então legal. Esse é o conhecimento. Mas também não basta. Você precisa ter técnica e experiência. Tá? Então, para a gente falar de técnica e experiência, eu vou falar um pouquinho sobre as condições, as situações onde o uso do pedal é necessário. Quando que você vai precisar usar o pedal de freio? Quando o veículo estiver imobilizado. Aí você pode parar no pedal ou usar o freio de mão. Então, o uso do pedal não é obrigatório.
Na aproximação de cruzamentos, aí não tem jeito, você vai ter que usar o pedal de freio normalmente. É difícil você conseguir parar reduzindo marchas, na desaceleração. Então aqui o uso do pedal é quase que obrigatório. Outra situação, aproximação de lombadas. Também, né? A não ser que você veja com bastante antecedência ou saiba que lá na frente tem uma lombada, né? Você vai ter que usar o pedal. Quando ela está mal sinalizada, numa área desconhecida, você tem que usar o pedal de freio, normal, sem problemas. Outra situação, nos ajustes de velocidade. Você está viajando a 70 por hora, aí passou uma placa de 60 e você precisa reduzir um pouquinho essa velocidade. Ao invés de usar o pedal, você poderia usar o freio motor, né, e economizar o uso do pedal. A gente vai falar sobre isso na sequência, no próximo chart. Outra situação de pedal de freio é quando tem uma situação que há uma interferência de tráfego. Você está viajando e houve, por exemplo, alguém atravessou na sua frente, mas a 50 metros, 100 metros de distância. Então não é uma reação emergencial, é uma reação normal. Você viu lá longe, você segura o freio, segura um pouquinho, desvia, tal, tranquilo. Agora pode ter uma interferência de tráfego bem próximo do seu veículo. Aí é uma emergência. Então a gente vai falar sobre essas duas frenagens, frenagem normal e emergencial na sequência, logo depois da frenagem nessas situações de ajustes de velocidade. Falando de ajustes de velocidade, a gente usa essa frase aqui. Quanto melhor o motorista, menos pedal de freio ele usa. Ele usa muito mais o freio motor. Agora, para usar mais o freio motor, que é a redução da velocidade através da redução de marchas ou da desaceleração, você precisa atender 4 premissas. Que premissas são essas? A primeira delas, você tem que estar na velocidade do fluxo. Se você estiver muito mais rápido que o fluxo, qualquer interferência de tráfego que haja, os outros veículos, eles seguram a velocidade mais facilmente do que você. Você está mais rápido. Você vai ter que usar o pedal de freio. Você não vai conseguir usar o freio motor. Então, para usar mais freio motor, você tem que andar na velocidade do fluxo. Mas não basta. Você tem que estar com distância de segurança. Porque se você está muito colado no carro da frente, a hora que há uma oscilação de velocidade, o cara desacelera, você vai ter que pisar no freio. Você não consegue reduzir velocidade só no freio motor. Você está muito próximo ao carro da frente. Então você tem que estar na velocidade do fluxo e com distância de segurança. Qual que é a terceira premissa? Você tem que estar atento. Porque se você tiver com a velocidade do fluxo, com a distância razoável, mas estiver distraído com o celular, por exemplo, você demora para perceber o que está acontecendo. Aí você vai ter que pisar no freio para corrigir velocidade. Não dá para corrigir no freio motor. E para fechar isso aqui, você tem que estar olhando longe ao dirigir, com domínio pleno do cenário, para antecipar situações de riscos. Então você viu uma situação e fala, eu acho que vai dar problema. Você já usa o freio motor ao invés de ter que usar o freio daqui a pouquinho. Tá? Então são as 4 premissas para usar o freio motor mais vezes. Agora, para você atender essas 4 premissas, não dá para fazer isso falando ao celular. Você se distrai com ele, você vai perder as condições de usar mais o freio motor. Então, aí você fala, pô, eureka! Então, o uso do freio motor não é importante pelo uso dele propriamente dito, mas é importante pelo que ele exige de você para que você possa usá-lo mais vezes. Velocidade do fluxo, distância de segurança, atenção e olha longe. E você atendendo essas 4 premissas, você vai reduzir drasticamente os riscos das suas viagens. Então é muito mais seguro você reduzir velocidade pelo freio motor do que ter que usar o freio o tempo todo. Eduque-se para isso. Tá? Isso é uma prática de bons motoristas. Mais uso do freio motor do que do pedal do freio. Ok? Agora a gente vai, para fechar esse assunto aqui, a gente fala um pouquinho das frenagens normais. Então a gente tem também situações que você vai ter que reduzir e não dá para reduzir no freio motor. Você vai ter que pisar no pedal do freio. Mas não é uma emergência, é uma situação com o celular na frente. Então, quanto maior a velocidade, maior a necessidade de atrito. Então, quando você está dirigindo, aconteceu uma interferência de tráfego qualquer, você viu, quanto maior, no começo você tem que dar uma pressão maior no pedal do freio para dar mais atrito para as pastilhas, para você quebrar a velocidade. E aí, conforme você fez isso aqui, você vai reduzindo a pressão no pedal gradativamente. Então, a frenagem normal, a gente fala que é a técnica de suavização da frenagem. Você faz uma pressão maior no pedal no início e depois você vai suavizando a pressão no pedal gradativamente, de forma que lá, do meio para frente da frenagem, o seu carro já basicamente baixou a velocidade, não tem mais susto, não tem mais nada. Né? Então, lá no final, na velocidade, quando a velocidade é quase zero, a pressão no pedal do freio é quase zero também. Uma frenagem errada, você tem um pico lá no final. Então a pessoa não faz pressão no início, o carro continua rápido, aí conforme vai aproximando e vai aumentando a pressão no pedal. Então vai ter um pico de pressão lá no final.
Qual é o problema disso? O problema disso é que você vai receber muito mais bips de frenagem brusca. Por quê? Porque você está fazendo a maior parte da pressão no final. A hora que baixa de 40 para 30, de 30 para 20, você está com muita carga no pedal. Aí a velocidade cai bruscamente. Aí vem o bip de frenagem brusca. Às vezes não é uma frenagem brusca lá no início, algum susto, mas a sua técnica de frenagem está errada. O seu pico de frenagem está mais deslocado para o final do que mais no início. Então você precisa mudar essa técnica. E por que isso é super importante? Porque numa frenagem de emergência é a mesma coisa. A hora que você percebeu a emergência, como ela aconteceu bem próximo do seu veículo, você tem pouco espaço. Você tem que matar a velocidade de cara. Então você tem que dar muita pressão no início. Então, numa frenagem de emergência, a primeira pegada no pedal é fundamental. Tem que ser muito forte. Para quê? Para você matar a velocidade no início. Só que essa técnica de frenagem numa emergência, ela tem que estar automatizada. E como que o nosso cérebro automatiza procedimentos? Repetindo, repetindo. Então é no cotidiano. Se no cotidiano você desloca a frenagem para o final, a sua carga de pressão no final, numa emergência, você vai fazer exatamente isso. Você vai perder distância de frenagem. Porque no começo que estava rápido, você fez pouca pressão no pedal. O carro continuou andando. Aí ele se aproxima muito rapidamente do imprevisto, da emergência. Então, para frear bem numa emergência, você precisa saber frear bem no dia a dia. Técnica de suavização da frenagem. Então, aqui está o gráfico de uma frenagem emergencial. O pico está bem no comecinho, ele é mais aboloado, porque você demora bastante para frear, você estava rápido, né? Então vai ter que frear. E no final, a velocidade, às vezes, sobra velocidade. E aí você tem que desviar no final. E para desviar com mais precisão no final, você não pode estar com o carro totalmente freado. Ok? Então aqui está um gráfico de uma frenagem errada, a carga lá no final, e aqui o gráfico de uma frenagem correta. E aí vem a outra informação importante, que se você frear errado, ao aproximar-se da surpresa, como eu disse, você vai estar com a velocidade muito alta. Isso é um perigo, porque se houver o sinistro, aumenta todo o potencial de perdas dele, a gravidade dele, a severidade dele. Então é super importante a gente aprender a frear. Ok? Então aqui está um filme para ilustrar essa técnica para vocês. São simulações de frenagem de emergência. Então, ó, travou a roda no comecinho, aliviou e fez o desvio. Aqui vai até cantar no molhado. Então, essa é uma frenagem correta. Vamos fazer um resumo, então, do que foi dito. Tá? Nos ajustes de velocidade, menos pedal e mais freio motor. Nas frenagens normais, maior pressão no início, mas sem balançar o veículo. E vai reduzindo a pressão gradativamente. Você suaviza a frenagem. Então fica muito mais confortável para quem está no carro, muito menos bips e você está treinando o correto no dia a dia. Nas frenagens emergenciais, aí é isso, saber frear salva vidas. Com isso a gente encerra o nosso HTI de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Aqui está o QR Code. Preencham esse questionário, esse formulário. É ele que vai validar o curso de vocês. Obrigado. Até o próximo HTI, onde a gente vai falar sobre curvas. Até lá.